noite, meus amados do YouTube e também do Facebook. Chegou o momento de nós participarmos da última alimentação deste ano, né? São estas ministrações que têm nos confortado a cada dia das nossas vidas, nos trazendo segurança diante de Deus. Amém, meus amados? Então chegou mais esse dia, porque depois desse dia eu quero logo deixar aqui um lembrete para vocês. Domingo nós só vamos estar reunidos ao vivo aqui, domingo, depois no último domingo de janeiro, porque eu vou dar uma viajada e não vou poder estar junto ao vivo com vocês, tá bem? Mas até lá vocês vão meditando nisso que nós vamos aprender hoje, né? Se puder, você pode ir até marcando aí no caderno, para depois você ficar lendo com calma, no seu sofá, na sua cama, não sei, tá bom, meus queridos? Então chegou essa hora de nós fazer essa ministração de fim de ano, né? Podemos dizer assim. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim o YouTube venha entender que essas palavras, esse tipo de pregação, esse tipo de entendimento, né, de conhecimento, venha chegar aos ouvidos de outras pessoas, libertando as pessoas que vivem algemadas. Então nós, com esse entendimento, nós vamos quebrar algemas que existem, que não era para existir nem nos punhos, mas está na mente de mais de 80 milhões de evangélicos religiosos. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Obrigado àquelas pessoas também que já se inscreveram lá. Dê um like nesse canal lá, para esse canal vir passar por outra rede. Bem, meus amados, vamos adentrar no nosso estudo, né? O tema é a maturidade cristã sem a esperança da vida eterna. Como é que é? Sem a esperança da vida eterna? É isso mesmo. A maturidade cristã sem a esperança da vida eterna. Amém, meus amados? Podemos começar? Então, se você vai ficar comigo nesse vídeo até o fim, abra a sua Bíblia no livro de Tito, né? Isso é se você vai ficar comigo até o fim. Se você vai ouvir alguns versículos, 2 versículos aqui, e depois vai sair, é melhor que você saia logo, né? Mas se você vai ficar comigo até o fim, abra a sua Bíblia no livro Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos iniciar a nossa homilia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos. Você vê que dentro do sistema evangélicos, eles não aceitam isso, esta palavra, a fé, que é dos eleitos. Então você vê que a palavra, ela nos mostra que tem alguém eleito nesse quadro, né? Tem alguém eleito, e tem outros, mostra o tema, o versículo mostra que tem uns eleitos e tem outros que não é eleito. Porque para promover a fé que é dos eleitos, então, porque nem todos é eleito. Você concorda comigo? Nem todos são eleitos. Então, o sistema religioso, eu já vi pastores, né, dizendo que isso não pode aceitar isso aqui,
né? Porque se nós aceitarmos isso aqui, nós estamos acreditando que nós fomos eleitos já. Para que serve um governador, um presidente que é eleito? Para mandar. Amém, meus amados? A fé que é dos eleitos de Deus. Dos eleitos de Deus. Olha a palavra. E pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Versículo 2. Presta atenção agora. Na esperança da vida eterna. E aí? Como você está dizendo agora que a maturidade cristã sem a esperança da vida eterna, se o próprio apóstolo Paulo, pregador da graça, está falando na esperança da vida eterna? E aí, meus amados? Pois é por isso que eu quero trazer, né, essa maturidade na mente de cada um de nós. Paulo está falando isso aqui, né, lá no ano 68. É muito importante que nós viemos entender isso aqui. Paulo não está falando nesta madrugada, porque isso aqui não é um noticiário de Bones, né, da Rede Globo, nem da Record, nem do SBT. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos. Foi escrito no ano 68 cristão. Então ele estava na esperança da vida eterna, porque a promessa tinha sido feita para eles que vivia aqueles séculos. Ele estava esperando esta promessa, mas a promessa já está em nossas mãos. Então isso para nós não é mais promessa. Ou seja, para que você possa entender bem, um herdeiro, meu filho, que eu já tenho explicado aqui, meu filho, enquanto eu viver, meu filho é herdeiro desta casa. Mas quando eu morrer, ele não é mais herdeiro, ele é proprietário disso aqui. E é isso que Paulo está tentando pregar, né? Que a esperança da vida eterna, eles estavam esperando Jesus voltar, a volta de Jesus, porque tudo ia acontecer, tudo ia mudar depois da volta de Jesus, ou de outra maneira, tudo ia acabar, tudo aquilo que eles viviam ia acabar. Porque a promessa era Jesus ia trazer, e Jesus, segundo a escatologia, Jesus voltou no ano 70. É lógico que os pastores de hoje, eles não estão preocupados em fazer a igreja entender que Jesus voltou no ano 70. A preocupação dos pastores é enganar a igreja, para que eles tenham a igreja na mão deles, para sustentá-los. Essa que é a verdade. Então, meus amados, isso se chama conjugamentos de palavras, né? Paulo escreveu isso aqui antes do ano 70, e tudo aconteceu no ano 70, na volta de Jesus, né? Então, para eles sim era uma esperança, a promessa que estava escrito na velha escritura, que o Messias trazia essa promessa de libertação para eles, que eles iam tomar posse dessa promessa e viver livre, liberto, né? E ter a vida eterna. A promessa não era para nós hoje. Paulo não está falando comigo, nem está falando com você.
Paulo está falando para Tito pregar aquele povo que ele tomava conta. No ano 68, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Então era uma promessa do Velho Testamento, né? Que existia no Velho Testamento. Todo judeu estava esperando esta promessa, né? Que aconteceu. No ano 70 aconteceu. Prometeu desde quando? Desde os tempos eternos. Ele prometeu, desde os tempos eternos. Então, meus amados, eu vou ler até o 4. E em tempos devidos, né? E em tempos devidos, no seu momento, ia acontecer. Assim quando aconteceu no ano 70, a volta de Jesus, tudo mudou. Em seus tempos devidos, manifestou. Olha que a palavra está no pretérito passado. Paulo, presta atenção, meus amados. Paulo está escrevendo isso aqui no ano 68 e Paulo escrevendo isso aqui já no pretérito passado, já aconteceu. Então, esperança que se vê não é esperança. Nós já temos a vida eterna. Como nós podemos viver esperança de vida eterna? Se nós ficar nessa esperança da vida eterna, nós estamos confessando que Jesus não veio. O Messias nem apareceu ainda na terra. Ele vai aparecer ainda. Porque a promessa ia começar com a vinda, o aparecimento do Messias, ir até o seu crucificamento, e depois está também na volta dele, que aconteceu, está escrito na volta dele no ano 70. Mas os pastores não querem que você venha entender isto. Devido seus tempos devido manifestou, e a sua palavra, mediante a pregação agora, né? Paulo está querendo dizer que, olha, vocês têm que acreditar que ele já se manifestou. Então essa promessa já chegou até a nós. Nós só temos que viver ela e confessar que nós estamos no reino de Deus. Mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus. Por mandato de Deus. Não foi por homens formados numa teologia. Isso é sério, meus amados. Isso é sério, porque isso vai descobrindo a igreja. E nós que servimos a graça do lado de cá, nós vemos o precipício que a igreja está caída. Se não for pelo poder dessa graça, a igreja jamais vai enxergar aonde ela está e para que ela se esforce para sair. Mandato de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. A Tito, a verdadeiro filho, segundo a fé. Você vê que não está mais segundo abismo, segundo a batismo em água. Não está relacionado à Páscoa, que é a Santa Ceia do sistema hoje, né? Isso que você vê dentro dessas igrejas com o nome de Santa Ceia é a Páscoa. Porque a Santa Ceia não existe. Jesus não instituiu Santa Ceia. Ele celebrou a Páscoa. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo
Jesus, nosso Salvador. Jesus, preste atenção nas palavras de Paulo. Paulo, como o entendimento dele estava, que eles, Paulo e todo aquele povo, estava vivendo o reino de Jesus. Então, verdadeiramente, eles estavam vivendo o reino de Jesus. Então, Jesus era o Senhor deles, né? Como de fato, de verdade, Jesus estava com todo o poder. Mas isso eu já estou cansado de mostrar aqui, que o poder de Jesus tinha um tempo para terminar, como está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 24, aliás, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Segundo seu Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas, para nós trazer mais esse entendimento. Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 22. Versículo 20. Quando, porém, veja só, meus amados, a palavra aqui, esse livro de Lucas não é Novo Testamento. Mas quando você tem olhos iluminados, você entende o que é viver graça, você entende do que é escatologia consumada, tudo para nós é a mesma coisa. Amém? Porque o nosso véu, nós enxergamos com olhos iluminados. Então veja aqui, ó, Lucas, né, que nem apóstolo era, tá? Lucas nem apóstolo era. Lucas era um médico, escritor. 20. Quando, porém, vides, que essa aqui é as palavras, Lucas está relatando o que ele ouviu de Jesus, né? Ou ouviu contar. Porque Lucas também não era um discípulo, nem apóstolo. Lucas tinha sua profissão, ele era médico e era escritor. Então Lucas não tinha tempo de andar nos desertos com Jesus, nem com aquele povo. Era coisas que alguém falou no ouvido dele. E essas palavras que ele ouviu falar eram do próprio Jesus. Quando, porém, vide, você vê, preste atenção, é que o povo não presta atenção no que lê, né? Você vê que Jesus está falando com alguém, a palavra está direcionada como um projetor numa parede. O projetor projetou a imagem na parede. E o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando com o povo, com seus discípulos, os seus seguidores, dizendo o que é que Jesus estava dizendo para ele e não para mim nem para você. Quando, porém, vides, olha a palavra vides, então eles iam ver, não era eu, não era você. Quando vides Jerusalém, você vê que não é Brasil, não é China, não é Portugal, não é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, não é. Você vê que a palavra, ela tem um local certo para acontecer, diferentemente do que se prega dentro dessas religiões aí, dizendo que o mundo vai acabar, quando Jesus voltar o mundo vai acabar, que não vai ter mais céu, não vai ter mais terra. Você vê o que fizeram com a mente do ser humano que frequenta uma religião, independente do que ela seja. Vides quem, meus amados? Jerusalém. Quando vide Jerusalém sitiada, isso era uma profecia de Jesus. Então, se isso aqui não se cumpriu, meus amados, como nós podemos ter fé no homem deste? Como nós podemos seguir as suas palavras? Nós não somos seguidores de Jesus. Nós lemos as suas palavras e seguimos por elas, né? Jerusalém sitiada de exército. Então a coisa começou a acontecer lá pelo ano 66 e foi engrossando. E no ano 70,
Vespasiano e seu filho Tito pediu reforço às outras nações circunvizinhas e eles vieram ajudar. E aconteceu o que tinha que acontecer pelas profecias de Jesus. Tá bem? E Jesus está dizendo aqui, ó, quando vocês verem Jerusalém sitiada de exército, aconteceu quando isso aqui? No ano 70. Sitiada de exército, sabei que está próximo. Eu estou batendo na porta. Agora eu vou pregar hoje que Jesus está voltando, que eu estou batendo na porta? Não. Como se prega isso? Há bem um ano que se prega isso, Jesus está voltando e ele nunca chega. Eu vou para o Nordeste, tenho passagem marcada para o Nordeste agora, nesse comecinho do ano. Aí, no final da minha férias, eu ligo para os meus parentes aqui, eu estou voltando. Se eu estou voltando, é porque eu já estou no caminho, eles sabem o dia que eu estou voltando. Mas como eu posso dizer que Jesus está voltando há mais de quase 1000 anos, que se fala que Jesus está voltando, e ele nunca chega? Eles não sabem dizer que dia que ele saiu de lá. Se ele está voltando, preste atenção, meus amados, isso é questão de raciocínio. Se ele está voltando, se eu estou pregando para você que Jesus está voltando, no mínimo, eu tenho a data que ele saiu de lá. Eu posso até não saber da data que ele vai chegar. Pode acontecer um descontratempo no caminho e ele não chegar na data que prevista, mas ele vai chegar. É ou não é? Como que eu posso dizer se Jesus está voltando se eu nem sei que dia que ele saiu de lá? Aonde que ele já está no caminho? Você vê que é uma coisa que plantaram na mente dos crentes, e os crentes estão aí que nem louco, esperando Jesus voltar. Mas ele está dizendo aqui, vamos voltar para a nossa lição. Saberei que está próxima a sua devastação. Ou seja, quando vocês virem Jerusalém sitiada, vocês podem ter certeza que Jerusalém vai se acabar. E tudo quanto tiver nela vai se acabar. Aonde que o templo estava? Dentro da cidade de Jerusalém. O templo onde os sacerdotes faziam seus trabalhos religiosos. No templo onde os levitas recebiam os seus dízimos. No templo onde os judeus iam orar lá 4 vezes ao dia. Era lá. E ele está dizendo aqui, ó, saber que ela vai ser devastada, vai acabar. Porque a Jerusalém que nós temos hoje não é a Jerusalém de Deus. Essa Jerusalém que nós temos hoje aí, nós vemos hoje, é a Jerusalém da ONU, não tem nada a ver com Deus. Tinha uma Jerusalém que tinha a ver com Deus, essa que quando estava de pé. Essa acabou. Essa que existe hoje é da ONU. E qual é a Jerusalém? Você pode estar me perguntando. E qual é a Jerusalém de Deus hoje? Somos nós. A Jerusalém de Deus é a igreja dele. Amém, meus amados? Essa igreja que confessa tudo quanto que ele fez em nosso favor. Vai ser próximo à sua devastação. 21. Então, os que estiverem na Judéia, você vê que o episódio era local, não era global, como se prega dentro das chamadas igrejas. Mas está bem claro aqui, meus amados, não dá para se confundir. Eu fico me perguntando por que eu me deixei ser enganado por tanto tempo. Eu me considerava, apesar de eu não ter estudado, mas eu não me considerava um abestalhado, que nem diz o ditado. Eu raciocinava, eu tinha raciocínio. Então,
Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então se esse acontecimento era para acontecer globalmente, no mundo globalmente, adiantava fugir da Judéia? Adiantava ir para os montes? Cadê os teólogos que não aparecem nesse momento para explicar? Fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade. Que cidade? Jerusalém. Não é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Jerusalém. Retire-se. Retire-se. E os que estiverem nos campos, lá na roça, longe, não entre nela. Não entre nela. 22. Porque estes dias, os dias em que ia ser terminado, o templo ia ser derrubado, os sacerdotes ia ser exterminado, os levitas que recebiam dízimo ia ser exterminados. Porque estes dias são de vingança. Aconteceu ou não aconteceu? Está escrito. Está registrado nos livros de Israel. Os pastores que viajam para lá com o dinheiro da igreja sabem disso, mas não contam para a igreja. Eles fazem de tudo, interpretam de um jeito diferente. Eles interpretam um texto que não existe interpretação. Eles dão um jeito para a igreja continuar enganada. Você pode continuar lendo na sua casa. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Versículo 24. Porque na esperança, Paulo escrevendo isso aqui, meus amados, no ano 56. Então eles estavam na esperança. Esperança que se vê não é esperança. 24. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança. Ou seja, não tinha chegado ainda, porque esperança que se vê não é esperança. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança, numa promessa, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Então, quando você tem esse entendimento, né, você não fica esperando vida eterna, você já está salvo eternamente. Porque o que está salvo é o nosso espírito, não é essa carne. Essa carne, ela pertence à terra. Ela não pode ir para outro lugar. O espírito não pertence à terra. O espírito vai para outro lugar. E a palavra está nos mostrando que depois do ano 70, na volta de Jesus, essa esperança acabou. Amém, meus amados? Que se vê, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê como esperança? Paulo perguntou aos romanos. O que alguém vê como esperança? Ou seja, só para você entender, eu tenho esperança de ganhar na Mega Sena da virada. Aí vai chegar o dia 31, ganhei lá 600 milhões. Não vou dar para você não, meu irmão. Vou te levar dinheiro não. Eu ganhei lá 600 milhões. Acabou ou não acabou a minha esperança? Acabou. Acabou a esperança, porque esperança que se vê não é esperança. Eu tinha esperança de ganhar na Mega Sena, ganhei. Que esperança que eu tenho mais? Pois é o que nós vivemos hoje. A nossa vida eterna que foi dado desde o princípio do mundo.
Mas nós não sabíamos disso. Viemos saber, ter essa certeza quando? Depois do ano 70. Apenas era uma promessa, era uma esperança. Mas no ano 70, essa certeza chegou. E nós não vivemos mais em esperança. Pois o que se alguém vê com esperança? 25. Mas se esperamos o que não vemos, Paulo não estava vendo. Paulo estava vendo a salvação eterna? Não estava. Porque ele próprio que pregava a graça, ele praticou obras da lei de Moisés. Ele rapou a cabeça, fez voto. Ele se batizou nas águas. Batizou alguém nas águas. Não foi todo mundo, mas umas 2 ou 3 pessoas ele batizou. Obras de quê? Obras da lei de Moisés. Então Paulo, ele não estava vendo esperança. Ele estava na esperança porque ele não estava vendo ainda. Mas hoje, ele não escreveria isto. Amém? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ele sim estava aguardando essa esperança, a volta de Jesus, onde ia se dar tudo, acontecer tudo em pratos limpos, né? Que nem diz o ditado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Mateus, Marcos. Marcos capítulo 10. Versículo 29 e 30. Versículo 29. Tornou Jesus, né? Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha debaixo da casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já. Preste atenção. Versículo 30. Ele está falando, se vocês deixaram as suas casas, vocês deixaram os seus parentes e seguir pregando o Evangelho, vocês vão ter. Não, ninguém há. Cadê? Aqui no versículo. Senão que não receba. Se eu pegar o princípio da palavra, né? Só que você tem um entendimento. A questão aqui é o entendimento. Só entendimento você não é nada. Então o que Jesus está dizendo para eles? Eles, não para nós. Preste atenção, meus amados. Jesus não está falando para mim, não está falando para você. Ele está falando para eles lá. Vocês, qualquer um de vocês que deixarem casas para trás, deixarem família para trás, que vocês não venham arrumar outras famílias quando? Futuramente, ou ele está falando agora? Aqui. Que não receba já no presente, o centuplo, né? O 100% a mais. O centuplo, aliás, nessa palavra acho que é 3 vezes mais. Desculpa que eu só tenho a primeira série. Isso aqui é 3 vezes mais. O centuplo, 3 vezes mais. Né? Os centuplos de casas, irmãos, irmãs, mães e filhos. De quem Jesus estava falando? De nós. Das pessoas. Foi como ele disse, o próprio Jesus disse quando está na cruz. Falaram, tua mãe está aí e quer te ver. O que foi que ele falou? Minha mãe, meus irmãos, minha família, é os que estão aqui.
Então, é o que ele está dizendo aqui para os apóstolos, né? Se vocês deixarem casa para trás, família, e sair pregando o evangelho, vocês vão ter no presente já, no presente, não é no futuro. Isso aqui não foi escrito ontem, foi escrito quase 2000 anos atrás. Vocês vão ter no presente. Amém, meus amados? Agora, quando se pega um versículo desse e transforma ele em prosperidade, aí o povo da casa dá dinheiro, querendo ganhar o quê? O que dá uma casa quer ganhar um prédio inteiro. O que dá o dinheiro quer ganhar a casa. É dessa forma que fazem por aí, né? E vive um evangelho vergonhoso. Esse evangelho que vive aí é um evangelho vergonhoso. O Deus que se prega por aí é um Deus vergonhoso. Um Deus que não serve para nada. O Deus que se prega dentro dessas igrejas evangélicas por aí é um Deus que não serve para nada. O centúplo de casas, irmão, campos com perseguições, e no mundo, aí sim, e no mundo por vir. Então você presta atenção que você vê que aquele mundo que eles viviam, com tudo que era físico, era o fim daquele mundo. Quando ele voltasse, era o fim das coisas físicas, daquele mundo físico, e tudo aí ia passar a ser espiritual, como hoje a igreja dele é espiritual, amém? No mundo por vir. Não era no mundo que ele estava vivendo. Naquele mundo, acho que se dá o nome, eu acho que é Aion, se não me engano, não sai, se não me sai da memória, que eu não estudei teologia. Mas é no mundo Aion, ou seja, no mundo habitável, onde habitava a gente. E aqui ele está falando, olha, mas no mundo por vir, nesse mundo agora não, mas no mundo por vir, eles também vão receber. Mas no mundo por vir, o quê? A vida eterna. No mundo por vir, eles não tinham vida eterna. Então eles tinham que viver a esperança, eles sim tinham que perseverar. Mas nós que estamos vendo a nossa salvação eterna, porque o Evangelho já nos mostrou que a nossa salvação foi nos dada desde os tempos eternos, e nós não sabíamos disso, né? No mundo por vir, primeiros serão últimos, serão no mundo por vir, muitos, porém muitos, não é todos, presta atenção, meus amados, muitos primeiros serão os últimos. Os judeus, que eram os primeiros, se tornou os últimos, e nós gentios, que eram os últimos, que nem promessa nós tínhamos, se tornamos os primeiros. Serão os últimos, e os últimos, os primeiros. Amém, meus amados? O versículo, até o 30, nem o 30 era para ter lido até o 30. Abra só, volta aí Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 34. Mateus 24, versículo 34. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta, olha a palavra, está no singular. Ou será que você fugiu da escola? Ou será que você saiu para o recreio e não voltou mais para a escola? E aí, seus teólogos, acho que vocês saíram para o recreio, tomaram lanche, mas
mas não voltaram e não ensinaram isso para a igreja, porque vocês não estão vendo isso aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Quantos anos, eu pergunto para os teólogos, quantos anos tem uma geração? Acho que vocês não sabem, eu vou responder. 70 anos tem uma geração. É o que ele está falando aqui. Até o ano 70 eu vou voltar. E voltou. No ano 70 voltou. Em verdade vos digo que não passará esta geração no singular, aqui não está no plural, aqui não está nas futuras gerações. Aqui está esta geração. Sem que tudo, ou só um pouquinho, e o resto, os pastores vão pregar por aí e fazer igual um filme que eu estava assistindo, né? Fazer como é que chama? Aqueles filmes que tem um nome, começa a dar o nome do filme. O suspense, né? Não, ele vai chegar, ele vai voltar, ele está voltando, vai chegar, está voltando, vai chegar, está voltando. Fazendo suspense na igreja. E está dizendo aqui, ó, até o ano 70 eu vou voltar. Né, que a geração tem 70 anos. Eu vou voltar. Porque tudo, não era só um pouquinho, era tudo. Tudo aconteça. Sem que tudo aconteça. Então, se não aconteceu, esse homem é um mentiroso. Não é digno de credibilidade. Não é digno que nós venhamos perder o nosso tempo pregando a sua palavra, relembrando as suas profecias, que não pode deixar de ser cumprida. Uma profecia jamais pode deixar de ser cumprida. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Amém, meus amados? Efésio, abra sua Bíblia em Efésio. Efésio, no capítulo 2, no versículo do 11 ao 15, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outra hora, vós, gentio que somos nós, Paulo pregando aos Efésios, não está pregando aos judeus, Paulo está pregando aos gentios, e está dizendo aqui, portanto, lembrai-vos de que outra hora, vós, gentios, aonde? No espírito ou na carne? Na carne. Nós somos gentios na carne. No espírito aqui dentro, não. No espírito, nós não somos gentios. Nós somos filhos de Deus. Como de verdade. Amém? Outra hora, vós, gentios, você vê que Paulo, preste atenção no que você lê, meus amados, para você não continuar sendo enganado. Preste atenção no que você lê, para você não passar o ano, virar o ano enganado. Amém? Preste atenção. Portanto, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, Paulo era quem? Paulo era um judeu. Olha ele jogando a responsabilidade para os gentios. Ele agora está saindo fora, porque ele era um gentios. Ele tinha promessa. O gentio não tinha. Olha. Portanto, lembrai-vos. Lembrar vocês, Paulo está pregando os judeus. Aliás, Paulo está pregando aos Efésios, gentios. Paulo não está pregando para os judeus. Então ele está dizendo aqui, ó, lembrai-vos, vocês que não eram judeus, vocês não são judeus. Lembrai-vos de que, outra hora, vós gentios, na carne, o Espírito, Paulo deixou na carne, olha, vocês eram gentios na carne,
No Espírito, toda a vida, vocês foram filhos de Deus. Toda a vida. Vocês que não tinham esse conhecimento. Agora eu estou trazendo esse conhecimento para vocês. Vós na carne, chamados incircuncisão. Chamado incircuncisão por aqueles que se intitulava, dizia que eram circuncidados, por aqueles que intitulava circuncisos. Quem era? Os judeus. Na carne também. Circuncidado na carne também, não era no espírito. Espírito nunca precisou de circuncisão. Espírito nunca precisou de convenção. Porque o espírito toda a vida foi filho de Deus. E não existe meios para se tirar a paternidade de um filho. Temos aí, eu já falei aqui, mas repito, temos aí uma moça, Susana Rustoff, mandou matar seu pai e sua mãe. Usaram tudo quanto é meios de advocacia para tirar ela da paternidade dos pais, para ela não herdar a herança dos pais. Não teve jeito. Não teve jeito. A herança não se perde. E toda a vida, no Espírito, nós somos filhos de Deus. Os crentes que vivem nesse engano, querendo levar o que é da terra para o céu. Imagina se pode existir isso. Circuncisos na carne, por mãos humanas. Amém, meus amados. Efésios, vamos ali até o 15, versículo 12. Naquele tempo, Paulo pregando aos Efésios, não judeus, naquele tempo estava sem Cristo, sem a promessa. Vocês não tinham. Você vê que Paulo está agora com a responsabilidade toda para o lado deles, para o lado dos gentios. Paulo não está se colocando no meio. Estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Estranhos às alianças, nas promessas, as promessas, estranho, vocês não estão incluídos aqui no livro das promessas. Estranhos às promessas, as alianças da promessa, não tendo esperança. Você vê a situação que tinha os gentios, não tinha nem esperança. Os judeus ainda tinham esperança na vinda do Messias. Para eles, a vinda do Messias, há 2000 anos atrás, não fazia diferença. Até Paulo fazer eles entender o que aconteceu na cruz. Amém, meus amados? Tendo esperanças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, depois da cruz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, os judeus, os gentios, você vê que Paulo está jogando tudo para eles. Vós, você está vendo que Paulo saiu da cena aqui por completo. Paulo saiu dessa cena. Porque a cena aqui, o cenário aqui, não cabe ele, porque ele era um judeu. Vós que antes estava longe, foste o quê? Aproximado pelo sangue de Cristo. Aproximados. Nós não fomos lavados. O sangue de Jesus não nos lavou, porque nós já nascemos lavados. O sangue foi de uma vez por todas. Então nós não fomos lavados. Quem foi lavados? Os judeus daquela época. Os judeus que viviam nesse tempo. Hoje, todo mundo foi o quê? Aproximado. Todos. De uma vez por todas.
Pelo sangue de Cristo. 14, porque ele é a nossa... Ele agora entrou no meio, olha. Olha quando que Paulo apareceu no cenário aqui. Porque agora, porque ele, Jesus, né, é o que? A nossa paz. Ele agora entrou no cenário. A nossa paz. O qual de ambos dois povos, judeu e gentios, na carne, estamos falando de carne, não de espírito. Porque o qual de ambos fez o quê? Ele agora fez um. Aquilo que na carne era separado, tinha separação, judeu e gentios, agora espiritualmente somos um só. Então, espiritualmente, não existe espírito judeu, nem existe espírito gentil. Todos agora somos filhos de Deus. Amém? Cadê os pastores, os teólogos, que não ensinam isso para a igreja? É preciso aparecer uma pessoa aqui com a primeira série para ensinar isso para vocês. Amém, meus amados? Ambos em uma só, ambos fez um só, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade. 15, aboliu, tirou, aboliu na sua carne, no corpo. Aquele corpo foi quem pagou. Na sua carne, a lei dos mandamentos. Dízimo é o quê? Mandamento. Batismo nas águas é o quê? Ordenança. Páscoa é o quê? Ordenança. Ele tirou tudo aqui ou não tirou? Tirou. A lei dos mandamentos em forma de ordenança. Amém, meus amados? Para que dos dois criasse em si mesmo um povo, um novo homem. Que homem? Um homem espiritual, fazendo a paz. Agora, cabe a você viver como um ser espiritual. Se você não viver como um ser espiritual, um ser espiritual com experiência em carne, você não é um ser humano, carnal, com experiência em espiritualidade. Você é um ser espiritual com entendimento em humanidade. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus, outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos judeus, aos pais, pelos profetas. Era assim ou não era? Era. E agora, Paulo, como é que acontece? Nestes últimos dias, 68 era o ano que ele estava vivendo. Paulo não está falando isso nesta madrugada. Quase 2000 anos. Nestes últimos dias, ele estava vivendo os últimos dias? Ou eu vou esperar uma guerra em Israel para dizer que estamos vivendo os últimos dias? Eles estavam vivendo os últimos dias. O que está acontecendo em Israel é apenas burrice deles. Amém? Nesses últimos dias, nos falou no pretérito, a palavra está no pretérito passado. Falou ou vai falar? Falou. Falou pelo Filho. Então, o Filho falou para nós hoje ou falou para eles lá? Falou para eles lá. Então, eles tinham que obedecer o que o Filho mandou. O que o Filho mandou, eles creem. Assim como numa certa feita, ele disse, vocês creem em Deus, mas creem em mim também. Está certo o que está escrito aqui? Está.
falou pelos profetas e nos últimos dias falou por quem? Pelo Filho. E Paulo está crendo no Filho. Olha em que Paulo está crendo? No Filho. Porque ele estava vendo o reino do Filho. E Paulo estava crendo, não é bem no Filho, porque o Filho até já tinha sido morto. Paulo estava crendo o quê? No que o Filho tinha falado. Amém? No Filho, a quem constituiu. Quem foi que constituiu? Deus constituiu a Jesus, né? Constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, as promessas, graças a Deus que ele veio, né? Que se Jesus não, Yahshua não tivesse vindo, as promessas também nem tinham chegado a nós ainda. Nós continuávamos na esperança. Mas graças a Deus que as promessas, Deus fez o testamento, né? O Novo Testamento. Deu para o Cristo, deu para Jesus, passando todas as promessas para ele, para Jesus, né? Então todas as promessas estavam com Deus, nestes últimos dias estava com Jesus, a quem eles viveram, a esse governo. E esse fez o que? Aconteceu com ele? Morreu. Alguém herdou isso aqui. Quem foi que herdou? Nós. Então nós não somos mais herdeiros. Nós somos o quê? Proprietário. Glória. Posso ouvir um glória? Então grita bem alto, porque eu estou longe de você carnalmente. Espiritualmente eu estou te vendo aqui, ó, do meu lado. Amém, meus amados? Então, herdeiro, todas as coisas, pelo qual, que tinha herança, né? Pelo qual também fez o universo. E ali até o 2 só, né? Até o 2. Gálatas, volta um pouco, Gálatas capítulo 2, do versículo 19 e 20. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri. Olha. Como que uma pessoa, algum teólogo pode me explicar, como que uma pessoa que está morto, ele pode cumprir lei? Se a igreja, o nosso velho homem para Deus morreu, aquele homem que cumpria a lei, morreu. Hoje nós somos o novo homem, como está escrito. E esse novo homem foi tirado toda a ordenança dele. Amém? Você recebe isso? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, se você ainda anda nos caminhos da lei, você não está vivendo para Deus. Você está vivendo para o homem e não para Deus. Estou crucificado com ele. 20. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, meus amados? E esse viver que agora tenho na carne, não é no espírito, meus amados. Você vê que Paulo separa direitinho, né? Este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele vive porque não que ele viu Jesus vivendo, ele vive na fé do Filho de Deus porque ele acreditou, ele viu o que aconteceu, que aquele que era, dizia que era Filho de Deus, ele morreu e reviveu. E ele disse, né, que nós nascemos, morremos com eles e vivemos com ele, retornamos com ele. Então, é o que Paulo está dizendo aqui? É exatamente isto. Estou lendo Gálatas, não foi que eu vi, está 19 e 20. Eu vou ler o 21 para não ficar solto aqui. Tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anula a graça. Não anula a graça.
não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que a turma vive aí, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu dou dízimo, eu estou dizendo o que com as minhas atitudes? Cristo morreu em vão. Se eu me batizo nas águas, eu estou dizendo o quê? Cristo morreu em vão. Se eu faço Páscoa, que é a Santa Ceia deles, estou dizendo o quê? Cristo morreu em vão. É desse jeito, meu amado. E está escrito aqui, o povo que não quer entender nada. Efésio ainda, no capítulo 2, nós lemos 19 e 20, volta no versículo 7 a 8. Versículo 7, aliás, 6, do 6 ao 8. Versículo 6, e quanto àqueles que parecia, quem é aqueles que Paulo está falando aqui? Pedro, Tiago e João. E quanto àqueles que me parecia ser de maior influência, olha, Pedro, Tiago, os pregadores do Evangelho. O que é Evangelho? Da circuncisão. Né? Então existia dois evangelhos, que se nós não tivermos um entendimento desses dois evangelhos, nós vamos estar praticando os dois. Mas é para praticar os dois? Não. Para praticar só um, porque um venceu no ano 70, e quando Paulo desceu do terceiro céu, ele entendeu isso aqui, né? E quanto àqueles que parecia ser de maior influência, quais tenham sido, o que é que Paulo está dizendo aqui, ó? Eles foram de maior influência, eles tinham influência. Tenha sido outra hora, então no princípio, Pedro, Paulo e Tiago teve influência, mas quando Paulo conheceu o verdadeiro evangelho de Cristo que foi entregue no terceiro céu, ele viu que aquilo que eles pregavam estava prestes a vencer, ou seja, na verdade tinha vencido, ele só não tinha entendido, né? Aí precisava ser o quê? Precisava ser pregado. Ele estava errado pregando o evangelho da circuncisão? Não estava. Ele estava num chamado para pregar isso para os judeus. Amém, meus amados? E é preciso que nós entendamos isso, porque se nós não entendamos isso, que Pedro, Tiago e João, eles saíram, tiveram chamado para pregar circuncisão, continuar pregando a circuncisão para os judeus e dizendo, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo, não para eles. Você viu quando nós lemos aqui que nós fomos os primeiros? Eles que eram os primeiros ficaram por último, e nós que éramos os últimos entramos primeiro nesse reino, né? Então o que Paulo quis dizer, né? Cadê onde nós estávamos? Os pais tenham sido outra hora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Aparência de homem. Esses, Pedro, Tiago e João, esses digo que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada, presta atenção, nada me acrescentaram. Por quê? Paulo vivia na lei. Paulo vivia com o maior teólogo da época, Gamaliel. Paulo demorou para descobrir isso, né? Nada me acrescentaram. 7. Antes, pelo contrário, quando viram, presta atenção, quando viram que o evangelho da incircuncisão, um evangelho, não é verdade? O evangelho, quando viram que o evangelho da circuncisão me foram confiado, como a Pedro da circuncisão, dois evangelhos. Aí o crente não entende isso, que nós só podemos seguir um evangelho e não dois.
Porque esse evangelho da circuncisão, eles tinham remetente e destinatário. Quem era o destinatário? O povo judeu. Quem era o remetente? Pedro, Tiago e João. E os destinatários, seus conterrâneos. Amém, meus amados? É necessário você entender isto. Se você não entender isto, nunca você vai viver a graça de Cristo. Vai viver enganado. E eu, como acho isso a pior das coisas, sustentando o vagabundo com dízimo, com oferta, com sacrifício, fazendo fogueira santa. Meu amado, você quer coisa pior? Você ter no seu entendimento que se você pôr 10 mil reais numa fogueira para queimar, uma fogueira fictícia para queimar, você vai ter 1 milhão. E quem é que sai ganhando com isso? Eles. Eles com isso vão comprando televisão, vão comprando hospital, vão comprando rádio, vão comprando avião, vão comprando mansões, tudo com o seu dinheiro. E você? Se vacilar, você passa fome. Essa que é a pura verdade. Da circuncisão, tem ali até o 7, né? Não, ali até o 8. Versículo 8. Pois aquele, quem é aquele? Cristo. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para o evangelho da circuncisão, que era para os judeus, não era para nós. Também operou eficazmente em mim para com os gentios. Amém, meus amados? Então, são essas coisas que você tem que entender. Abra sua Bíblia em Hebreus. Já passou de uma hora. Como esse relógio anda rápido quando eu estou pregando? Meu Deus do céu. Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, do 11 ao 17. Vou ler rápido aqui, para nós andar mais rápido. Do 11 ao 17. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta no ano 68, com a lei de pé, com o serviço sacerdotal sagrado de pé, funcionando. Se apresenta ou se apresentava, que Cristo já tinha morrido, Jesus já tinha morrido na cruz. Se apresenta, ele se apresentava ainda. Então a lei estava em vigor para eles, né? Se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecado, nunca, jamais pode remover pecado. Ou seja, tudo aquilo que se fazia com sangue de bode, com sangue de touro, era um engano, era uma mentira de Moisés. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se, no pretérito passado, assentou-se à destra de Deus. Pode parar. E pode parar. Porque se nós não tiver olhos iluminados, como nós vemos nessas redes sociais por aí, vai nos dar a entender que lá no céu existe 2 tronos. Mas lá no céu não existe 2 tronos. Na verdade, não existe nenhum. Não, aí você deixou doido. Pois é. Na verdade mesmo, no duro, que nem diz o ditado, não existe nenhum trono. Porque Deus não é um homem para precisar se sentar. Isso aqui, meus amados, destra de Deus, está dizendo trono de poder, ou seja, o poder de Deus.
Deus que tinha dado esse poder para Jesus, voltou a ter o seu poder de volta. Não existe nem 2, nem 3. Se nós considerarmos assim, nós vamos ver que lá no céu tem muitos tronos, porque está escrito que todo aquele que vencesse sentaria ao lado dele, ao lado direito dele. Mas não existe trono lá no céu, existe poder. Existe um ser que tem poder. Amém? Então, trono, quando a Bíblia fala de trono, ou destra, que está escrito aqui, está se falando de poder de Deus. Voltou, então Deus estava aqui na terra, numa manifestação de filho, voltou para os céus e continuou mandando dos céus, fazendo tudo dos céus. Amém? 13, vamos ler o 13, Vamos ler o 13 até o 17, 13. Aguardando, depois da manifestação de filho aqui na terra, voltou para os céus, aguardando daí em diante, até ao vencimento, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14, porque com uma única oferta, olha a palavra, aperfeiçoou. Meus amados, se aperfeiçoou no pretérito passado, o que vai me fazer um caneco, um copo de suco, um pedaço de pão? O que vai me fazer tomar banho numa piscina, mergulhar numa piscina? O que vai me fazer isto, meus amados? Para que serve isso? Para nada. No 15, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou no pretérito passado. Aperfeiçoou para sempre. Então, se a igreja anda por aí desaperfeiçoada, sem nenhuma perfeição, porque o que se prega dentro dessas igrejas aí é que diz que eles não existe ninguém perfeito nessa terra. Então, eles estão desgraçados. Não pertence ao Cristo ressuscitado, porque aqueles que pertencem ao Cristo ressuscitado, Ele aperfeiçoou. Então a igreja de Cristo está aperfeiçoada. Amém? Para sempre. Presta atenção. Presta atenção. Quantos estão... Vou ler devagar para você entender. Quantos estão... Olha a palavra, estão. Não está, nem estará. Estão no momento dessa escrita aqui em 68. Estão sendo, tá? Ou seja, estão num processo voluntário, Voluntário não é voluntário. Estão num processo em andamento. A palavra não é andamento, mas me perdoe que só tem a primeira série, mas você vai entender. Eles estão num processo evolutivo, se evoluindo, se aperfeiçoando, na pregação. Era a pregação do evangelho que faltava para que eles aperfeiçoassem. Estão sendo, aqui no 14, estão no pretérito presente do passado, há quase 2 mil anos atrás, estão sendo santificados. Santificados. Então, eles estavam sendo santificados. Nós já estamos santificados. Amém, meus amados? Vamos ler o 15, vamos? 15. E disto nos dá testemunho também o quê? Quem é que diz isso, que nós estamos santificados? É o bispo, é o pastor, é o apóstolo, é o profeta? Quem é que diz? O Espírito Santo. Amém? Você recebe isso? O Espírito Santo. Portanto, após ter dito, esta é a aliança
que firmarei, não estava sido firmada ainda, porque Jesus não tinha voltado. Afirmarei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Não é eu que estou falando, diz o Senhor. Os pastores não querem ouvir isso aqui. Diz o Senhor: porém no seu coração, essa palavra coração quer dizer entendimento. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. Acrescenta, ele falou mais ainda, acrescenta, ele vai dizer o que vai acrescentar. Acrescenta também de nenhum modo. De quantos modos? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Os pastores, chega o dia da Santa Ceia, os pastores vêm aqui na frente quem tem pecado. A igreja com 300 membros, 200 vai lá na frente, ficou 100. Aí o pastor vendo aquilo lá, ele diz: olha, está escrito que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Vai mais 99. Aí formou 299. E para formar o 300, o pastor desce também, porque ele também tem pecado. Olha, está dizendo aqui que não lembrarei mais de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, dos pecados, né, já não há oferta pelo pecado. Amém, meus amados? Tem duas passagens e o nosso tempo está estourado. Hebreus ainda, capítulo 12. Capítulo 12, versículo do 26 ao 29. Versículo 26. 26. Aquele cuja voz abalou, no pretérito passado, abalou, então, aquele cuja voz abalou, então a terra abalou, não vai abalar mais, abalou a terra, porque essa terra quer dizer o povo de Israel, não quer dizer a terra que nós estamos pisando em cima, mas o povo de Israel. A terra, agora porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez, ainda uma vez por todas, farei abalar. Mais uma vez ele ia abalar a terra. E essa terra não é essa terra que nós estamos pisados, são os poderes, são os povos, são poderes, são reinados, né? Ainda farei abalar não só a terra de Israel, mas também os céus, os seus tronos, os seus reinados, o seu poder. Trono quer dizer o que? Poder, os seus poderes, aqueles que têm poder na mão, aqueles que têm reinado. É isso que ia acontecer, mas a igreja não quer saber disso. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, o que significa? Remoção, tira fora, remoção das coisas existentes, né, das coisas físicas, remoção destas coisas abaladas, que ele já tinha julgado, né, coisas abaladas, como tinha sido feita, para que as coisas que não são, as coisas espirituais não são abaláveis, né? As coisas que não são abaladas permaneçam. Amém, meus amados? 28. Por isso, recebendo nós, todos agora, recebendo nós, receberam ou não receberam? Receberam, um reino inabalável, o Espírito de Deus, inabalável, retenhamos, né, seguramos ele, guardamos ele, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então não tem outro modo de servir a Deus
se não for espiritualmente. Não é com bens, não é com obras da carne, não é com nada, é espiritualmente. Agradável, com reverência e santo temor. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, Hebreus ainda, no capítulo 7, do versículo 14 ao 16, para nós encerrar. Versículo 7, cadê? Versículo 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. 8, aliás, aqui são homens, aqui nesse reino, nessa terra, são homens mortais, carne humana, são homens mortais, espírito não morre, são homens mortais os que recebem dízimo. Para Deus, eu falei no meio da pregação, para Deus nós estamos o quê? Mortos. Essa carne para Deus está morta. Quando Deus vê, olha lá de cima para baixo, Ele não vê um ser humano andando. Ele vê os filhos deles, os espíritos aqui nessa terra. Amém, meus amados? E espírito não dá dízimo. Recebe dízimo, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, ali em Deus, testifica que vive. 9, e por assim dizer, poxa, eu estou lendo coisa errada aqui, meus amados. É 7, é quando nós estamos lendo o 14 e 16. Mas você entendeu? Tá, eu só queria encurtar o vídeo, vamos ler do 14 aqui, né? Versículo 14. Pois é evidente, não, é que eu comecei e fui explicar, levantei a cabeça e voltei em outra parte, perdão aí. Pois é evidente que nosso Senhor precedeu de Judá, da tribo, precedeu de Judá, tribo, presta atenção, você que é dizimista, diz que está escrito em Mateus, da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu dízimo. Nunca atribuiu sacerdote, não era sacerdote que recebia o dízimo. Nunca atribuiu sacerdote. Então, no reinado de Jesus não teria dízimo, não teria sacerdote. Amém, meus amados? 15. E isso ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, a semelhança, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o próprio Deus, numa manifestação de pai. Como pai, ele não tinha que dar satisfação a nada, ele estava na terra como pai, só olhando. O pai que é pai, ele fica observando o que o filho faz. Amém? E era o que Melquisedeque fazia. Deus manifestado num corpo com o nome de Melquisedeque, né? 3 manifestações Deus já teve. Como pai em Melquisedeque, como filho em Jesus de Nazaré e como Espírito Santo em mim, em você. Você recebe de glória a Deus. Amém? Em Melquisedeque se levanta outro sacerdote, não aqueles que davam dízimo. Preste atenção, meus amados. Para quando você falar que não vai dar dízimo, aí o pastor vai dizer, então lê lá em Mateus, você diz que o dízimo só está escrito na velha aliança, lê lá em Mateus. Levanta outro sacerdote, 16, vamos ler até o 16, constituído não conforme a lei, não conforme o sacerdote levita, amém? Não conforme a lei de mandamentos, carnal, dízimo é coisa carnal. Se você é um dizimista, você está vivendo como um carnal nessa terra. Você não pode viver isso, tem que viver como um ser espiritual.
mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, o poder de vida indissolúvel. O que é ser indissolúvel? O espírito que não se desenvolve. A vida espiritual, ela não se desenvolve, não se transforma em outra, é sempre a mesma. Amém? Indissolúvel. Amém, meus amados? Vamos ler até o 16 só, né? Então está lido até o 16. Então você é um ser espiritual indissolúvel. Não pode haver mudança em você. Espírito não tem como dar dízimo. Espírito não tem como tomar santa ceia. Quem faz isso? A carne. Você tem que parar de viver como um ser carnal e viver como um ser espiritual. Amém? Paz eterna a todos vocês. Um feliz ano novo. Até o último domingo de janeiro, né? Se não me engano é dia 26 de janeiro, eu estou de volta aqui ao vivo e a cores junto com vocês. Amém? E continuamos se alimentando com esta palavra pura, fiel e verdadeira. Paz eterna a todos e tenham um bom ano novo.